Olá, Pai Jesus, como é que vocês estão? Eu sou a Bruna Natani, tenho 27 anos, moro em Cacoal e participo do grupo de oração Água Cristalina. E atualmente sou responsável pelo Ministério Jovem de Rondônia. Estou aqui no projeto Conhecer é Amar para partilhar com vocês e para que a gente possa amar ainda mais a vocação matrimonial. E aí você deve estar se perguntando, como assim, Bruna? Você vai falar sobre matrimônio se você ainda nem casou? Sim, justamente por isso eu quero compartilhar um pouco da minha história com vocês, da minha experiência com vocês, justamente sobre a preparação, sobre a espera, né? Sobre o olhar de quem está esperando, de quem está vivendo esse momento de estar solteiro, porque isso faz total diferença para a nossa vocação no dia a dia, né, que nós vamos vivenciar, para esse sim definitivo. Eu quero começar a conversar com vocês então sobre o discernimento. Desde meu encontro pessoal com Deus, eu sempre tive no meu coração o desejo de casar, mas a partir desse encontro eu deixei aberto, eu deixei livre para realmente realizar a vontade de Deus. Eu nunca tive grandes questionamentos, mas eu já me questionei sim, se realmente essa era a vocação, era a minha vocação, justamente no sentido de agradar ao Senhor, né, com a minha vocação. E esse é o primeiro ponto que eu quero dizer para você. Esteja aberto à vontade de Deus. Não tenha medo de conhecer as vocações. Não tenha medo de aprender sobre as vocações. Às vezes você não conhece e tem receio, ou pode até que achar que algumas vocações são chatas, né? Mas conheça e deixa Deus falar ao seu coração. A nossa vocação ele vai ser um chamado no nosso coração, a voz de Deus ecoando no nosso coração. E a vontade de Deus também nunca vai nos levar para algum lugar que vai nos deixar triste, pelo contrário. A vontade de Deus sempre traz paz no nosso coração, sempre traz realmente o sentido pleno da nossa vida. Então, não tenha medo. Depois desse discernimento, eu vivi um longo tempo de espera, de preparação, onde o Senhor pôde me curar de traumas, pôde realizar grandes coisas na minha vida, servir o Senhor. Aprendi muito durante esse tempo e tudo isso foi muito valioso, foi muito bom, o que me fez ter um olhar para realmente saber o que eu esperava, né? O que eu esperava dessa vocação, o que eu esperava de alguém que também pudesse me ajudar a concretizá-la, né? Então, todo esse tempo que eu vivi solteira, eu pude experimentar da graça de Deus, da providência de Deus, do cuidado de Deus, do Senhor me moldando, do Senhor desconstruindo conceitos dentro de mim e construindo novos conceitos também, coisas que tornaram ainda mais belo o desejo da vocação matrimonial. Também namorei durante esse tempo e vivi momentos de discernimento, de oração, de servir, de conhecer o outro, retiros, experiência que me fazia li livros também, experiências que me faziam ver realmente se essa era a vontade de Deus, se realmente esse namoro tinha condições de chegar ao matrimônio ou não, e experiências que eu pude perceber no dia a dia, né, como é vivenciar essa preparação, como é vivenciar com o outro essa preparação. Então foi tudo muito valioso também, que eu pude entender um pouco mais do que me espera na vocação matrimonial. E agora o Senhor também tem dado um novo sentido para a minha vida, tem dado um novo sentido, um sentido ainda mais belo, um sentido ainda mais vivo da vocação matrimonial na minha história, né? Esse tempo agora que eu estou solteira, né? O Senhor tem me levado a ter alguns pensamentos de como eu posso tornar ainda mais rica a minha vocação. E o primeiro desses pensamentos, né, dessa consciência que o Senhor tem me dado durante esse tempo, é que o estar solteiro é um tempo de confiança em Deus. Diante das situações que eu tenho visto, né, de amigos, sejam de casados, de solteiros, né, de servos, de ovelhas, né, de que a gente pastoreia, né, diante de diversas situações que eu tenho percebido, eu tenho visto que o estar solteiro, a fase de estar solteiro é um tempo de confiança em Deus. É um tempo que a gente precisa deixar Deus trabalhar no nosso coração.
E que a gente tem que trabalhar essa confiança em Deus, porque se a gente não acreditar, se a gente não confiar no Deus que é todo poderoso, que tudo faz, que tudo pode, como que eu vou confiar numa pessoa que é limitada tanto quanto eu, que vai viver comigo pro resto da vida? Como que eu vou confiar nessa escolha? Então, é muito importante que a gente deixe Deus agir em nós nesse tempo de estar solteiro e trabalhar essa confiança. E às vezes a gente também vê situações de desesperança, a gente vê situações de frustração, e a gente percebe que quando tem essa insegurança do incerto, quando isso acaba tomando conta do nosso coração, quando a gente vai falar sobre vocação, é porque isso falta confiança em Deus. É porque tem faltado confiança no Senhor, na promessa, na vontade dEle, naquilo que Ele tem já realizado nas nossas vidas. Então a gente precisa deixar Deus trabalhar em nós. E a gente também fazer a nossa parte para que a graça seja completa, a graça aconteça. Segunda coisa que o Senhor tem me feito também ver durante esse tempo, justamente ser fiel na minha vocação, ser fiel nesse tempo. Porque a vocação matrimonial, ela já começa agora, no tempo de solteiros, né? No tempo de estar solteiros. Então a minha vocação, ela já começou agora, então eu preciso ser fiel. E o fato de já ter namorado, já ter conhecido alguma pessoa e não ter dado certo, não ter casado, ou pelo fato de estar esperando um bom tempo, né? Seja quanto tempo você tem esperado, isso não quer dizer que eu já tenho que partir para uma outra vocação. Claro, se você já tem isso muito bem discernido. Se você está fazendo esse processo de discernimento, porque às vezes você está namorando, mas ainda está no processo de discernimento da sua vocação, né? Está conhecendo alguém, ainda está fazendo esse discernimento. Esteja aberto ao Senhor, coração super aberto. Mas se você já tem firme, se você já tem discernido a sua vocação, e a sua vocação é a matrimonial, não é o fato da quantidade de dias que eu já estou solteira, ou a minha idade, ou o fato de não ter dado certo um relacionamento, ou não ter casado já, que isso vai determinar algo, que eu já tenho que partir para outra vocação. Não, eu preciso ser fiel, porque se Deus falou no meu coração que essa é a minha vocação, eu preciso ser fiel no hoje. Até porque, se você não sabe, se está sabendo agora, a gente pode morrer hoje, a gente pode voltar para o nosso amado, né? Nosso primeiro amor hoje. E aí, não vai ter valido a minha vocação? Eu não vou ter produzido nenhum fruto na minha vocação só porque eu morri de solteira? Acredito que não, né? Esse tempo, se eu fui fiel, eu creio que, e eu voltar para Deus hoje, eu creio que sim, terá um sentido para o Senhor, porque eu fui fiel na minha vocação. Até porque o casamento, ele é aqui na terra um reflexo do nosso casamento com Deus lá no céu. Então eu preciso já ser fiel hoje. E isso traz sim frutos para o nosso matrimônio, né? Para quando a gente realmente estiver concretizando essa vocação. E uma outra coisa que durante todo esse tempo o Senhor foi agindo no meu coração, foi durante toda a minha história, trabalhando. Eu acho que é um dos pontos importantes para trabalhar com vocês, para falar com vocês hoje. É sobre essa preparação, sobre essa espera, né? No sentido de que é importante sim a gente conhecer outras pessoas, conhecer novas pessoas, estreitar as nossas amizades, mas que a gente não pare só nisso, que a gente possa cuidar de nós, né, do nosso físico, do nosso mental, do nosso espiritual. Reze todos os dias, reze todos os dias. Tenha vida de oração pessoal, isso é muito importante, porque se a gente não tem oração pessoal, como que eu vou escutar o Senhor? Como que eu vou discernir? Como que eu vou ser conduzida numa escolha? Né? Então é importante que a gente sim se prepare espiritualmente, que a gente trabalhe, que a gente estude sobre a nossa vocação, quão divina ela é para nós. Então estude, conheça novas pessoas, mas tenha discernimento também. Não quer dizer que cada pessoa que eu conhecer realmente, nossa, vai ser o meu esposo ou minha esposa. Também não fique esperando a princesa ou o príncipe, meu Deus do céu, tá? Você está lidando com pessoas que você vai estar se relacionando. Então,
Não tenha receios de se relacionar, de conversar com as pessoas, de conhecer, porque assim, através disso, você vai criando uma amizade, você vai realmente vendo se algo nela desperta em você, né, esse desejo de estar com ela mais, né, de talvez trilhar esse caminho até o matrimônio. Mas também tem essa percepção, discernimento nesse sentido, de não ficar dando em cima de todas as pessoas que aparecerem e quiserem conversar com você, mas realmente conheça, realmente esteja perto, aberto ao diálogo, aberto a conhecer a pessoa, seja você, do jeito que você é uma preciosidade, a sua história é a história mais linda que existe. Então, tudo isso é importante neste caminho, tá? E por que eu falo de se preparar fisicamente, espiritualmente, trabalhar, estudar coisas, né, sobre a nossa profissão, né, se você faz faculdade, estudar as coisas, estudar outros assuntos também que são importantes para a nossa vida e estudar também sobre a nossa vocação. Porque durante todo esse tempo o Senhor vai te direcionar e também você pode conhecer outras pessoas quando você não está tão focado nisso, né? Então o Senhor pode te dar presentes grandiosos aí. Então é por isso que é importante também se preparar. E tudo isso também tem um sentido, né? Que isso nos ajuda a sermos pessoas melhores, porque assim, a gente tem que esperar com aquela espera expectante de quem espera o melhor de Deus, mas a gente também tem que fazer o melhor da nossa parte, né? Uma outra coisa também que é importante nesse tempo é se inspirar em grandes casais, em grandes casais no sentido dos santos, né? Santa Zélia, São Martinho, Santa Giana Beretta Molla, né? Tantos casais santos que vivenciaram, que trilharam o caminho de namoro, e que a gente tem acesso a vida deles e possa nos inspirar. E que principalmente nos inspire a construir a nossa história com Deus. Quero dizer para você também que durante toda a caminhada a gente vai ouvir diversos testemunhos, várias histórias que vão nos animar, que vão nos dar esperança e também que vão nos alertar. É muito importante sim a gente ouvir esses testemunhos, mas principalmente construir a nossa história com Deus, a minha história com Deus. É isso que importa, né? Construir a minha história, a promessa que é para minha vida, do jeito que tem que ser, do jeito que é a vontade que o Senhor tem para minha história. E não ficar me comparando com a história do outro, né? Mas sim nos inspirar, nos levar a querer ainda mais a ser santos, a levar o outro à santidade, a construir realmente uma família para o Senhor, né? Uma família santa. Bom, é isso. Eu acho que teríamos muita coisa para falar sobre a espera, sobre tudo isso, mas eu vejo que esses são pontos importantes e pontos que me ajudaram, né? Que eu vivenciei, que me ajudaram, que eu acredito que pode ajudar você também. Outra coisa que é interessante e importante a gente destacar em relação a conhecer pessoas, né? A estreitar amizades, né? Porque o nosso esposo ou a nossa esposa pode surgir de uma bela amizade, e isso é bom. É que essa fase do namoro a gente precisa também ter a consciência de que é um tempo de conhecer o outro, é um tempo também de preparação. E dentro disso vai o discernimento se realmente ele é para chegar até o altar ou não. Então tenha maturidade de entender que se o relacionamento terminou, eu não preciso vou perder a amizade, vou deixar de ser amigo daquela pessoa, não. A experiência que eu tive com aquela pessoa me trouxe ensinamentos dos quais me tornaram melhor, dos quais eu vivenciei que foram bons, e aqueles também que me fizeram ver aquilo que eu preciso melhorar ou aquilo que realmente não dá para encaixar numa vida de namoro, de uma vida de casamento. Então tudo isso, tudo é graça, tudo é bênção de Deus. Então tenham maturidade também para vivenciar esse tempo na vida de vocês, e sem medo realmente de se conhecer e de realmente fazer a vontade de Deus na vida de vocês. E o louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.